Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa live especial Dia das Mães. Vou esperar o pessoal entrar. Oi, Ivan. Pessoal, hoje a gente vai ter uma conversa inspiradora sobre maternidade e aviação. É uma honra para mim receber uma convidada tão especial que eu já tive o privilégio de voar algumas vezes com ela. Ela tem 37 anos, é comissária de voo há 12 anos, é formada em turismo e hotelaria. Ela mora em Maringá, é mãe do Gael, da Maitê e da Maia. Eu posso dizer que eu tenho contato com ela para saber que ela é muito experiente em voo e em maternidade. E é por isso que eu convido para participar da nossa live de hoje a comissária Sara Medrado. Virei. E aí, Sara? Tudo Oi, bem? tudo bem, Roberta? Obrigada por essa introdução. É uma honra estar aqui, né, nessa semana que a gente sabe que é uma semana comercial, mas também é uma oportunidade para a gente é, valorizar as mães, né, relembrar como elas são importantes. Eu falo como mãe e Uhum. também falo é, por conta da minha mãe, enfim. Acho que é legal. Acho que a gente vai ter um papo bem legal aqui. Espero contribuir um pouquinho Com com certeza vai. você, com as pessoas que estão aí assistindo. Com certeza vai. Sara, para começar a nossa live, eu sei que você é de uma cidade tão pequenininha no interior do Paraná. Eu sou de uma menor ainda, do lado da sua. Eu sou Ah, de Cianorte, eu sei que você é de Maringá. Conta pra sim, gente como que a aviação chegou na sua vida, porque pra gente que é do interior, é algo mais remoto, né? é, apesar assim, sempre ter tido aeroporto aqui em Maringá, sempre não, mas desde que eu me conheço por gente, sempre teve aeroporto aqui em Maringá. A aviação era uma coisa muito distante para mim. Eu não nunca me imaginei na aviação. Era ainda aquela coisa muito romantizada que eu só vi em filmes, né? Não tinha, eu não via isso como uma possibilidade durante muitos anos da minha vida. No ensino médio, quando eu estava me preparando para ingressar na faculdade, eu um professor meu falou sobre a faculdade de turismo e hotelaria, né? E aí ele, enfim, essas feiras de ciências, de profissões, né? De ciências não, feira de profissões. E aí ele me falou, nossa, turismo e hotelaria é uma profissão, é uma área que vem crescendo e tal. E eu me interessei, né? Eu gosto de muitas coisas assim diversificadas, então, até então não tinha nada específico que eu gostaria de ser, que eu gostaria de fazer. Achei muito bacana. Consegui uma bolsa para cursar o curso, né? A faculdade aqui em Maringá. Que E faculdade, fiz sabe? de turismo e hotelaria, Não, desculpa. mas Ah, desculpa, a faculdade foi qual? A é Cesumar? Unicesumar. Na época ainda era Unicesumar. Cesumar, agora é Unicesumar. Então eu consegui uma bolsa, né? Me formei lá na Unicesumar, mas ainda não, a aviação ainda não tinha entrado na minha vida. Mas eu já tinha tido contato, já era uma coisa mais próxima para mim, né? Então, assim, eu tive colegas que trabalhavam em agência de viagens, que trabalhavam em hotel, que trabalhavam posteriormente no aeroporto, e aí começou a ficar uma coisa mais palpável. Porém, eu terminei a faculdade, Você lembra quando foi o seu primeiro voo? eu me lembro, uma amiga minha que trabalhava numa agência de viagens ganhou, né, um pacote para a gente passar, para ela, na verdade, passar alguns dias com acompanhante em Maceió, em um hotel. E Uau! ela, a gente era muito amiga, e ela me chamou. Ela não namorava na época, né? E aí ela me chamou, falou, Sara, vamos comigo? E aí nós compramos uma passagem promocional, a gente ainda tinha muita promoção na época, isso foi com 20 anos, isso foi há 17 anos atrás. E eu lembro que foi muito gostoso, assim, para mim foi muito, é,
foi uma realização de um sonho, mas não era exatamente um sonho, porque eu não me imaginava, eu não achava que era uma possibilidade para mim. E aí, quando eu me vi voando, indo para o Nordeste, fizemos um monte de conexão, foi muito legal. Para mim foi assim, sensacional. Foi uma realização muito grande, assim, foi um momento muito legal. E aí assim, comecei a ver como uma possibilidade para mim. Mas É, não foi nesse voo que você viu na não, faculdade não a possibilidade. foi. Uma amiga minha, depois da faculdade, não exatamente na faculdade, a faculdade me introduziu ao turismo, né, a essas outras possibilidades que ainda eram remotas para mim. Uma amiga minha fez o curso de turismo, assim que ela encerrou a faculdade, e ela falou, o de turismo não, desculpa, o curso de comissária de voo aqui em Maringá, e ela falou, Sara, eu fiz um curso, achei legal, acho que tem a sua cara. Você, né? De repente, vale a pena você pesquisar. Até então, Roberta, você provavelmente se lembra, a gente ainda tinha algumas restrições para ser comissária. Ah, tem que ser alta, né? Umas restrições estéticas, né? Até. E então eu achava, não, acho que não vai rolar. Mas fui me informando, percebi que não tinha, né, exatamente mais esse tipo de restrição, de exigência. As exigências vieram a ser outras, e aí encarei o curso, assim, e me apaixonei. Gostei muito da área. E fui. E depois do curso, quanto tempo você levou entre o curso e até voar de fato como comissária de voo? Eu eu fiz a minha prova da ANAC, né? Eu fiz o curso em 6 meses, mais ou menos. Fiz a minha prova da ANAC em maio. Eu fiz o curso em 2010. Consegui fazer a minha prova da ANAC em maio de 2011. E eu comecei a voar 6 meses depois, assim, não, uns 8 meses depois. Nossa, que Eu demorei. rápido. É, tem gente que vai mais rápido, né? Mas foram 6 a 8 meses, assim, para entrar na aviação. E Sara, como foi? Assim, entrar na aviação, sair de Maringá, voar em outra cidade, estar constantemente assim em outras cidades do país, mudou completamente Mu- a sua rotina. Mudou muito, mudou muito. Eu sempre trabalhei, desde muito cedo eu trabalho, mas eu trabalhava em loja de varejo aqui em Maringá. Não cheguei a atuar na área de turismo e hotelaria, né? É, Quando eu vi a possibilidade de voar, eu vi a possibilidade de alcançar coisas que eu não tinha acesso, não tinha perspectiva, né? E quando eu consegui entrar, não foi muito fácil, né? Não é muito fácil a gente entrar na aviação. É, Quando É eu muito concorrido, consegui, né? é muito concorrido, né? É muito concorrido. Não tem necessidade de fazer uma faculdade, né? Mas existem outras exigências, né? Como o idioma, por exemplo, né? Então, é muito concorrido. Mas quando eu consegui, eu lembro que a minha, o e-mail que eu recebi me convidando para a seleção da Azul foi no dia 30 de dezembro de 2011. Foi assim, tinha sido um ano difícil, eu tinha saído do meu trabalho, eu estava assim, profissionalmente, tinha sido muito complicado para mim, tinha sido um ano bem difícil mesmo, profissionalmente, e aí, quando dia 30 de dezembro eu recebi aquele e-mail me chamando para a seleção, foi como se todo aquele ano tivesse valido a pena, sabe? Como se, assim, meu Deus, Como apagou se aquele fosse um ano presente, difícil, né, como de se, oportunidade para o é, ano que se inicia. como se fosse um presente, exatamente. E eu abracei com todas as minhas forças, me preparei para a seleção, e consegui, né? Consegui fazer, consegui passar. Estou há 12 anos aí, desde 2012. Estou trabalhando na aviação. Legal. Sara, e conta pra gente, que é o tema da nossa live, como Hum, a maternidade se encaixou nisso tudo. é.
A maternidade sempre foi presente na minha vida. Eu sempre soube que eu queria ser mãe, assim. É, eu tenho dois irmãos, né? Mas eu sempre soube que eu queria ser mãe. Não era é, um sonho, era uma coisa muito presente para mim, assim. Eu quero ser mãe, né? Quero ter filhos. E é isso. Eu entrei na aviação, eu já tinha 25 anos. Para a época ainda, tinha uma galera muito jovem entrando na aviação. Eu já tinha uma experiência, tem gente que é primeiro emprego, né? Hoje está muito diversificado, né? Sim. Mas eu entrei já com 25 anos e eu já estava namorando, né? Com meu marido. Tô com ele até hoje. E é isso, a gente foi construindo a vida E você juntos tinha essa e a consciência, você tinha essa consciência que vou ser mãe e comissária simultaneamente? Não, não. É assim, eu lembro que quando eu entrei na aviação, eu, na minha cabeça, eu me imaginava assim, vou voar 5 anos. Quero conhecer o Brasil, que é uma coisa que eu sempre tive muita vontade. De repente, quero conhecer o exterior. Mas eu já estava, assim, num primeiro momento, satisfeita de conhecer o Brasil, de sair de Maringá, né? Como você falou, é uma cidade pequena, né? Na verdade, é uma cidade Não é tão não tão pequena no pequena Paraná, assim. não é tão pequena. Mas é diferente de você estar em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, que são grandes metrópoles, né? Curitiba, como é a nossa capital. Então eu imaginava assim, eu vou voar 5 anos. Eu também eu não tinha contato com pessoas da aviação. Então não conhecia mães, né? A internet não estava assim como está hoje, né? Que as pessoas compartilham sua vida, sua rotina. Então tá, né? Eu vou voar um pouco, vou parar de voar, fazer outra coisa e vou viver a maternidade, o casamento. Não foi isso que aconteceu. Me apaixonei pela aviação, fui me envolvendo cada vez mais na aviação. Conheci outras mulheres que eram mães e que são comissárias e decidi encarar essa maternidade e realizar todos os meus sonhos. Decidi não abrir mão de nada, né? Quero voar, quero ser comissária, quero ser mãe também. Será que isso vai se encaixar na minha vida? Conversei com o meu marido, a respeito. Enfim, a gente sempre conversou sobre tudo. E aí a gente encarou esse desafio, que é um desafio, né? Então foi É, uma decisão tomada assim, a gente vai ter filhos e eu vou continuar voando. exatamente. Claro que eu tive momentos, Roberta, de duvidar que eu conseguiria voltar a voar, de insegurança, de ceder aos julgamentos da sociedade, porque a gente ainda a profissão de comissário de voo ainda é uma profissão que exerce um certo fascínio, um certo mistério para as pessoas que não estão na aviação, né? Para as pessoas que não têm contato com comissários e comissárias. Então, em muitos momentos, eu me questionei se eu deveria continuar voando ou não. Se não era melhor para minha família, para o meu filho, eu estar em casa. Teve muitos momentos e, eventualmente, eu ainda questiono, eu não romantizo essa ideia de que é fácil, é simples, é só você querer que dá certo. Não, é possível, mas a gente vai abrir mão de algumas coisas, né? Então, eu já tive um momento, assim, de pensar se era possível conciliar. Na nossa organização familiar, conseguimos, né? Eu tenho uma rede de apoio, minha mãe, minha sogra, o meu marido, ele é parceiro, nunca me pediu para parar de voar, né? A gente nunca teve essa questão para gente. E aí a gente conseguiu construir a minha maternidade é, dentro da minha profissão. Eu não precisei abrir mão de nenhum dos meus sonhos para em detrimento de outro, assim. Sara, teve uma postagem que você fez recentemente, aonde Uhum. você falava assim, poxa, eu recebi um elogio hoje que uma colega Uhum. falou assim, Sara, eu acho que você é uma mãe tão legal. E aí você contou assim que a gente intitula as mães. Gente, a Sara é mãe de três, tá? A, Eu fa- sou mãe de três. a, É, mãe de eu tenho três, são Gael, pequenas.
Eu tenho Gael de 5 anos, então assim, eu tô na aviação desde 2012, então eu me casei na aviação, eu engravidei na aviação quando eu tinha uns 6 anos, a pessoa fazendo a conta, né? Então, enfim, em 2019 eu engravidei do Gael, né? A gente engravidou do Gael e então assim, já fazia um tempo que eu estava na aviação. Então, o Gael tem 5 anos, atravessamos aí, enfim, Pandemia. pandemia, voltei a voar depois do Gael, e aí engravidei de novo em 2021 e tive gêmeas. Então, a Maia e a Maitê são as minhas filhas, são gêmeas, elas têm 2 anos. E é isso. Então, sou mãe de 3. Assim, a sua rede de apoio, você organiza quando sua escala é publicada, quem pode te É, ajudar também, como que é? Ou eles se organizam de acordo com a sua disponibilidade? é, aqui em casa, na parte prática, né? Ah, deixa eu só voltar, que eu fui falar das crianças e não falei da postagem, né? É Da, verdade. E a é, postagem você falava assim. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito guerreira, você é uma hum, mãe guerreira por estar é, continuando a trabalhar e uhum, deixando os filhos, né? E aí você é, falou assim, eu não estou indo para uma batalha, eu não quero ser intitulada com esse quero ser guerreira, adjetivo. Você quer é. ser uma mãe legal. Foi muito legal, assim, eu fiz um voo e aí eu conversando com uma outra comissária e ela falou, nossa, Sara, você deve ser uma mãe muito legal e tal, né? E eu fiquei muito feliz, assim. Eu falei, caramba, olha que gostoso ouvir isso, né? Esse tipo de elogio. E aí me fez refletir sobre coisas que eu já refletia, e não só eu, né? As mães na aviação. A gente se encontra, a gente se reúne também, né? Em grupos de WhatsApp, ou presencialmente a gente meio que vai se chegando, né? As mães que são comissárias, porque a gente também precisa de exemplos, né? Então, assim, eu sempre questionei, com frequência eu escuto as pessoas falando: Nossa, Sara, você é uma guerreira, meu Deus, como você consegue conciliar a maternidade com a aviação? É, mesmo pessoas dentro da aviação, né? Mesmo em pessoas que estão na aviação e geralmente não são mães, né? E muitas vezes esse elogio, né, que as pessoas, enfim, não que as pessoas falem com uma intenção ruim, né? Falam com uma intenção legal, mas assim, frequentemente esse elogio vem acompanhado de um também. Nossa, eu não tenho coragem de deixar meu filho em casa e vir voar. Eu não teria coragem se eu fosse mãe. E aí eu questionei nesse vídeo que eu postei, né? Isso, que assim, chamar uma mãe de guerreira não é um elogio, porque a mãe não quer ser guerreira, né? A gente é guerreira por conta da nossa sociedade, porque às vezes a gente tem muita coisa que ainda precisa melhorar para facilitar a vida das mães, né? Eu nem me considero essa guerreira toda. Mas assim, não é um elogio, não é um elogio. Às vezes é falta de opção, a gente faz o que tem que ser feito como mãe, né? E aí, se a gente tem uma rede de apoio, se a gente consegue que a nossa maternidade seja mais leve, a gente consegue mostrar outras facetas. Eu consigo ser uma mãe legal, eu consigo ser uma mãe divertida, porque não está tão pesado. Eu consigo ser uma mãe mais respeitosa, inclusive. Então, esse foi o meu questionamento, assim, né? As pessoas acharem que ser guerreira é um elogio. A gente não pode romantizar o sofrimento, nem na maternidade, nem em lugar nenhum. Então vamos ajudar essa mãe aí a viver uma maternidade mais leve para conseguir identificar outras possibilidades dessa mulher, dessa mãe, fazer outros elogios para ela, né? Como eu abordei no vídeo, né? Sim. Ser Eu uma acho, mãe legal, porque eu respeitosa. acho incrível, porque eu acredito que eu já possa ter falado isso para alguma mãe e nunca refleti Uhum, da forma que você pontuou. Então, assim, aham. desde aquele post em diante, eu comecei a refletir. Então, foi feita uma autoanálise aqui, para Ah, que caso isso legal. não acontecer de novo, porque eu acho É. que você tem total razão.
E não é um Hum, elogio quando a gente vai lá e contradiz, né? Ah, mas eu não é. conseguiria. Ah, mas Uhum, eu não dou conta. Ah, mas eu é. não faria isso. A gente tem muita coisa que a gente fala que a gente não reflete sobre aquele tema até que a gente vive aquilo ou ouve de alguém próximo, né? Eu também provavelmente já falei antes de voar, né? Antes de voar, não, antes de ser mãe, né? Tanto que eu não me imaginava sendo uma mãe na aviação. Mas a partir do momento que eu comecei a voar e conhecer outras mães, a gente tem inúmeras mães na aviação, né? As mulheres, tem muitas mulheres, e muitas delas são mães ou querem ser mães, né? E estão na aviação e querem continuar, né, voando assim. Então, provavelmente eu também já falei algumas coisas que eu só, a gente brinca que a mãe, a gente se me cai na testa sempre, né? Antes de acima, você vira mãe, cai na testa. É Então é verdade. isso, né? Mas que bom que aquele vídeo te ajudou a refletir, né? Espero que tenha ajudado outras pessoas Com também. certeza. Ajudou, pode ter certeza. Uhum. Sara, eu queria. Agora é uma pergunta um pouco difícil, Tá, porque eu queria saber a tá. sua opinião em relação como a aviação futuramente ou por agora você acredita que possa dar um suporte para as comissárias que são mães. É possível isso acontecer? Isso acontece hoje em dia? É, é complicado, ó. É, Difícil, né? então vamos lá. É, assim, tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, né? Sim, Então, assim, precisa tudo ser refletido mais, mas enfim, eu acho que a nossa sociedade, ela não dá o suporte necessário para as mulheres que querem ser mãe como um todo, tá? É, não necessariamente a aviação, mas tudo, né? A aviação hoje a gente tem a nossa regulamentação, então a gente tem, né, a escala amamentação, é, que a gente consegue durante alguns meses, né, durante até o primeiro ano do seu filho, você consegue dormir na sua base, então você consegue dormir todas as noites em casa, não precisa fazer viagens, então isso já é um benefício você para as usufrui desse mães. benefício, já que você não mora na Tá, base? no meu primeiro filho, Roberta, eu usufruí desse benefício, mas eu fiz uma logística, assim, bem complexa, que eu não fiz na gestação das meninas. Eu tinha um ponto de apoio na base, né? A base é Campinas. Eu tinha um ponto de apoio na base, e aí eu ia com a minha mãe. Então, a minha mãe é aposentada, ela tinha essa possibilidade. Então, eu ia com a minha mãe, com o Gael, cumpria a minha escala lá, eu dormia todas as noites com o Gael. E aí, na minha folga, eu voltava com o Gael para minha base. Então, meio que o Gael e a minha mãe entraram nessa rotina. É importante pontuar que minha mãe tinha essa disponibilidade e quis fazer isso. Eu entendo que não são todas as mães, não são todas as comissárias que têm uma rede de apoio, uma pessoa que tenha tanta disponibilidade como a minha mãe teve, né? Então, do Gael eu utilizei. Da Maia e da Maitê, isso já não foi possível, porque eram duas crianças e eu ainda tinha o Gael aqui. Eu solicitei essa escala amamentação, porque a gente tem uma folga a mais por semana nessa escala, né? Numa das opções lá que a gente escolhe, para conseguir ficar mais dias aqui em casa, né? Com as crianças. Mas eu não consegui dormir todas as noites, eu não utilizei por completo da escala amamentação. Mas essa é uma escolha minha. Então, eu escolhi morar fora da base, né? A gente tem essa opção de não morar fora da base e se deslocar, né, através do nosso passe livre para a base para cumprir a nossa jornada. Mães que moram na base é um pouco mais tranquilo. Ela também tem essa opção de aderir ou não a essa escala amamentação, mas com certeza fica mais tranquilo para quem mora na base. Por que que eu optei em continuar na minha casa, na minha cidade, Maringá? Porque a minha rede de apoio está aqui, a minha sogra, principalmente a minha mãe, né? Então, para mim, é mais fácil fazer esse deslocamento do que eu me mudar para a base regulamentar e ter que contratar babás, pessoas que eu não conheça, depender de uma outra rede de apoio. Acho que é isso.
isso. O que que eu acho que pode melhorar, né? Eu acho que assim, as empresas, é, isso inclui as companhias aéreas, né? Todas, elas precisam entender que as mulheres existem na nossa sociedade, e que se ela contrata mulheres, né? E tem que contratar mesmo, engravidar é uma característica feminina. Então, assim, as mulheres podem ou não engravidar, né? E então, se você tem um grupo que tem mulheres no seu grupo, você tem que trabalhar essa maternidade como uma característica do seu grupo e não como um problema. A partir do momento que as mulheres existem na nossa sociedade, que as mulheres engravidam eventualmente, você precisa proporcionar que essa mulher consiga exercer essa maternidade com tranquilidade, com segurança, sabendo que não vai ser demitida, né? A gente tem uma regulamentação para isso também, né? Na nossa CLT. E eu acho que as empresas podem e devem melhorar em termos de possibilidade de escala, de repente, uma escala na aviação especificamente, tá? Uma escala bate-volta, né, opcional, escalas de voos mais curtos. Cada empresa trabalha de uma forma, são empresas privadas, mas eu acho que as empresas podem e precisam ter essa iniciativa, porque quando você tem uma mãe, enfim, satisfeita, ela trabalha muito melhor, assim, né? Eu acho que frequentemente a gente é subjugada na sociedade como, como mãe, né? Que mãe que você não conhece, que tem medo de perder o emprego e não conseguir encontrar outro trabalho. Por quê? Porque é mãe, porque empresas não gostam com frequência. E eu não estou falando de companhia aérea, estou falando de empresas No no geral. geral. Com frequência. Oi? Você está falando no geral, empresas no No geral. geral. Empresas no geral. Às vezes não querem contratar, né, a mãe, né? Então, assim, a partir do momento que você tem, acho que a partir do momento que você proporciona um ambiente saudável para a mãe exercer essa maternidade, você vai ter uma pessoa trabalhando muito mais feliz, né? Eu acho que as empresas aéreas precisam pensar, principalmente agora direcionando, né, em escala amamentação, é, prolongada. Eu acho que precisa pensar em escalas bate-volta, para que as mães consigam estar um pouco de mais de tempo aí com seus filhos. Cada empresa, eu acho que já tem alguma política nesse sentido, né? Cada empresa aérea que a gente tem aqui no Brasil, eu não conheço todas, mas eu sei que já existem algumas iniciativas e existem e sei que assim as mães têm se movimentado e as empresas têm buscado algumas alternativas legais aí. É. Bacana. Falei demais agora, né? Não, a Tami Leal, ela comentou assim: parabéns, amiga, você anota 1000 no seu maternário. Ah, é muito fofa, Tami. Muito querida. Mais uma pergunta, acredito que seja difícil de responder. É, qual conselho você daria para uma mãe que quer entrar na aviação? Tá. Eu sou bem prática, tá, Roberta? Eu não romantizo nem a aviação e nem a maternidade. Então, eu acho que a gente precisa ter em mente quais são os nossos objetivos de vida, né? Sonhos também, né? E, e eu quero dizer que é possível conciliar, né? Mas eu acho que é importante para a gente também, né, antes de repente mudar de carreira ou buscar alguma coisa, entender e colocar meio que na prática quem vai ser minha rede de apoio quando eu estiver voando, porque a maioria dos empregos comuns você trabalha de segunda a sexta, né? De segunda a sexta, ou Você sábado, você consegue volta deixar para o seu filho, frente, né? você volta para casa, você consegue deixar o seu filho na escola, na creche. É muito mais fácil você contratar uma babá no período comercial. A partir do momento que você decide ser comissário de voo, você vai ficar 4 dias, 6 dias fora de casa. Com quem que o seu filho vai dormir? Com quem que o seu filho vai passar o dia?
Você vai conseguir contratar alguém? Você tem uma pessoa? Geralmente, né, a gente tem uma mãe, uma tia, uma irmã, né, né, o companheiro, o pai, enfim. É, então você tem que colocar, ver na prática como que vai funcionar a sua nova realidade, né? A partir do momento que você consegue estabelecer que você vai ter uma rede de apoio, cara, eu acho que só vai. É, conversando com uma colega, só vai em busca do sonho, sabe? Quero ser comissária, o que que eu preciso fazer para alcançar isso, né? Preciso aprender um idioma, preciso fazer o curso, preciso buscar me aperfeiçoar, e vai, porque assim, os filhos eles se adaptam, e é o filho que vai se adaptar à realidade da mãe, né? Se ser comissária é o seu objetivo, é o seu sonho, o seu filho vai se adaptar a essa realidade. Não é. Falando de Tá, filho, pode eu falar. queria muito saber qual é a reação, como é que o seu filho entende, seus filhos entendem Uhum, quando você sai para voar. O é, que que é isso para é, ele? é. Eles já nasceram nessa realidade, né? Assim, o Gael, ele teve alguns privilégios, que acabou beneficiando a ele, né? Então, por exemplo, quando o Gael fez 1 ano, a pandemia, né? Sim, foi decretada a pandemia. E aí a gente pediu licença e eu fiquei em casa com ele. Então eu consegui ficar mais um tempo com ele. Voltei a voar, ele tinha 1 ano e 8 meses, né? Então, desde da gestação, até o Gael fazer 1 ano e 8 meses. No primeiro momento, não é muito fácil, né? Até a criança entender que a mãe ela desaparece, né? Principalmente para o bebê, né? A gente sempre conversou com o Gael, desenvolvi estratégias para explicar, né? Desenhos, usei de forma lúdica para o Gael entender que a mamãe viajava, mas a mamãe sempre volta. Até hoje eu falo com o Gael e para as meninas também, né? Posteriormente, ó, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe sempre. E aí ele responde, volta. E aí eu mando, porque eu te amo. Então, assim, eu sempre conversei muito com ele. Mas para a criança, na prática, a mãe desaparece. Para a criança de 1 ano e pouco, a mãe desaparece. Depois a mãe volta, depois a mãe desaparece. É, em alguns momentos foram difíceis, mas ele foi se adaptando a essa realidade. Agora que ele tem 5 anos, ele já consegue verbalizar, ele já conta dias, então ele sabe que dia que eu volto, né? Ele sabe contar, daqui eu vou dormir 3 noites, minha mãe vai voltar. Ele sabe que eu tô, sei lá, eu falo as cidades que eu tô, então para ele isso é legal. Então, ai, filho, a mamãe tá em Lisboa, ó, Lisboa tem isso, tem aquilo, é em outro país. Filho, a mamãe tá, sei lá, em Bauru, ó, Bauru é uma cidade aqui de São Paulo. Então eu vou trazendo isso para ele, né, e para as meninas também. E ele vai se adaptando, né? Contanto que ele tenha em casa, quando ele está sem mim, ele está recebendo amor, está recebendo carinho, as necessidades dele de afeto também estão sendo supridas, então vai funcionando. Para as meninas a mesma coisa. Mamãe vai, a mamãe sempre volta, né? E aí vou conversando, e aí elas já vão meio que entrando no ritmo do Gael. Passa um avião, elas já sabem, ah, mamãe trabalha no avião, mamãe trabalha no avião. Esses dias eu estava mostrando foto, e aí a Maia, né, tem 2 anos, a Maia Maite tem 2 anos. Aí eu mostrando foto, aí eu falei, ah, mamãe, né, eu fiz meu primeiro voo recentemente para Paris, né? Foi muito gostoso, assim, foi uma realização muito legal. E aí a Maia mostrando a foto, aí a Maia, mamãe Palis, então assim, eles vão se adaptando, assim, e vão aprendendo que essa é a realidade. Tem dia que é mais difícil, tem dia que eu largo todo mundo chorando, e aí eu vou chorando também, né? Vou chorando e tal, e aí é isso, mas eu sei que toda profissão, toda mãe que precisa sair para trabalhar
vai passar por isso em algum momento, em alguma, é, enfim, em algum ponto, né? Mas eles se É. adaptam, eles se adaptam. O Joelber falou assim, ó, a mamãe Ah, vai, mas e volta. Aqui no é muito fofinho. Eu falo para eles desde que eles nasceram, né? Então, assim, ai, ó, emocionada. Mas, e falo isso, né? Porque é verdade, né? Porque eu vou, mas eu volto. E aí, tento passar o máximo de segurança possível para eles. E vai funcionando, assim. Vai funcionando para nossa família. De tempos em tempos, a gente vai conversando e verificando, né, se está funcionando essa dinâmica. Tem funcionado, né? Tem funcionado desde que eu me tornei mãe, assim. a gente vê que você tem uma rede de apoio muito importante, muito boa, e você consegue voar em paz, voar tranquila e É, e, e assim, Roberto, eu entendo que também tem gente que não vai ter rede de apoio. Tem mãe que é mãe solo, ou tem mãe e pai que são comissários de voo, ou mãe e pai que são pilotos, né? A gente conhece também pessoas, né, sim, que vivem essa realidade, né? E funciona também, então também é possível, assim. É, se você tem que conseguir estruturar, né? Ah, vou encontrar uma babá, né? Então eu tenho colegas que trabalham nessa. A minha rede de apoio, principalmente mãe e sogra, elas estão sempre disponíveis, né? Lógico, conforme elas têm os compromissos delas, eu me reorganizo, peço folga e tal. Mas elas estão disponíveis. Mas eu tenho colegas que, assim, que contratam a babá, sai a escala e ela monta a escala da babá, né? Então a criança, tem babá que dorme com a criança e também faz funcionar e também faz dar certo, né? Então, quando eu falo de rede de apoio, no meu caso, eu me sinto até privilegiada porque eu tenho é, parente, né, os avós, e tenho uma babá também, mas tem outras colegas que também fazem funcionar, né? Então, se você não tem um familiar próximo que vai te ajudar, é possível também encontrar outras pessoas, né? Uma rede de apoio paga, né? Que vai ser uma babá ou escola. E aí você monta a sua escala, monta a escala dessa pessoa conforme a sua escala. Todo mundo vai entrando na dança ali da aviação, mundo né? Todo aguarda mundo, a ansiedade da escala do mês que vem. todo mundo, né? É bem isso. Ô, Sara, falando agora de estudos, eu sei que você é formada em turismo e hotelaria. Você acredita que Sou a faculdade ela contribuiu, ela colaborou para a escolha da sua profissão? Ou mesmo que ela não tenha colaborado, você usufruiu dela na profissão? Com certeza. Assim, a minha faculdade ampliou meus horizontes, né? Assim, é, quando você, quando eu entrei para a faculdade, eu tive contato com pessoas diversas, né? De outros lugares, de outras cidades também. É, então, assim, eu sinto que estudar, fazer a faculdade ampliou meus horizontes, assim, né? Me mostrou outras possibilidades, né? Não necessariamente aviação. Eu fui encaminhando para aviação é, por consequência, né? Mas ela ampliou meus horizontes, assim. Eu acho que foi essencial para me tornar quem eu sou hoje, né? Então acho que tenho certeza que fez toda a diferença nas minhas escolhas futuras, assim. Sara, ainda falando de estudos, eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. A gente é uma escola de francês para comissário de voo. Uhum, Gostaria muito de aham. saber qual é a sua opinião sobre idioma na profissão comissário de voo. Assim, quando eu entrei na aviação, eu não lembro há quanto tempo você está voando, mas quando a gente entrou na aviação, né, enfim, é, eu lembro que, assim, o idioma era um diferencial, né? Eu lembro que, assim, eu entrei, eu já tinha um pouco, na faculdade eu já comecei a aprender inglês, né? Uhum. E aí, quando eu entrei, era um diferencial, mas hoje eu já percebo que, assim, continuei estudando, né? Mas hoje eu percebo que a aviação no Brasil cresceu muito. Então, assim, é essencial você ter
um outro idioma, né? Então, Eu acho que é, principalmente a gente viveu e está vivendo momentos, né? Aqui no Brasil a gente teve Copa do Mundo, a gente teve Olimpíadas, né? Então foi crucial, assim, você ter mais um idioma, né? eu acredito que o idioma, assim, pelo menos a pessoal da nossa faixa etária, o idioma foi Uhum. introduzido muito mais tarde. Eu vejo que Foi. existe muito mais hoje dos pais, acredito que até você, Uhum. poxa, eu vou introduzir Aham. o inglês para eles, eu vou fazer isso com eles antes, para eles não terem essa dificuldade, porque sabe que o mundo é concorrido e É. você quer mais preparado para o mundo. Então, acredito que Uhum. há uma. Não sou mãe, mas acredito que você pensa muito nisso, Com de deixar. certeza. Ah, com certeza. Além de deixar preparados profissionalmente, mas para o mundo, né? Amplia, você tem acesso a mais conhecimento, a mais possibilidades, né? Então, acho que a gente tem muito essa preocupação. Acho que é isso que você falou. Eu comecei a aprender na faculdade, né? Mas as crianças, assim, elas já são introduzidas, né? O meu marido já vai introduzindo, assim, principalmente, né? O idioma no nosso dia a dia, né? Oi? Seu marido é professor de Ele é idioma? professor de idiomas, ele é. Então ele já vai introduzindo, assim, na nossa realidade, e eu também, a gente vai. Eu brinco que quando a gente queria falar alguma coisa para o Gael não entender, a gente falava em inglês, né? Então, assim, vamos tomar um sorvetinho depois, aí a gente mandava em inglês. Só que agora o Gael já está entendendo. Eu falei, a gente vai ter que aprender outro idioma para a gente conseguir conversar em código. Os pais fazem muito isso, tá, Roberta? Quando você se for mãe, se você quiser, você vai ver, a gente fala muito em código, assim, para a criança não entender aquilo que a gente está falando. Mas aí eu já estou tendo que mudar de idioma já. Eu vou ter que estudar mais para conseguir falar em código aqui com meu marido, para o Gael não entender. Entendi. Bom, vou sugerir então para você o francês, que aqui no Le Decolage a gente ensina francês para começar Aham. bom. E eu queria convidar vocês que estão assistindo a gente para o dia 23 de maio, aonde a gente vai fazer a nossa jornada Decolando no Francês, aonde a gente vai Hum, ensinar ao vivo como você, que ainda não fala nada de francês, a fazer o seu primeiro speech a bordo. Então, hum, assim, é um evento hum, super legal. O link para se inscrever está na nossa bio, é só clicar lá, se inscrever para o evento, é dia 23 de hum. maio no YouTube. Então já deixo o convite aí para vocês. Sara, É isso aí. para finalizar a nossa live de especial Dia das Mães, eu Uhum. queria que você definisse em uma única palavra, mas só pode ser uma. Meu O que Deus. maternidade na aviação significa para você? Uma única palavra. Ai, meu Deus, espera aí, vou pensar. Posso deixar você pensar, porque realmente eu tenho uma palavra em mente que eu acho que você vai falar, mas eu só vou Ah, falar sem falar para não eu não sei, sabe? No primeiro momento eu acho que é desafio, talvez. minha palavra. É... Hã? É a minha palavra. É, Desafio. eu acho que é um desafio, mas eu e outras dezenas, centenas de mulheres encaram esse desafio e a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Acho que está funcionando aí. Com certeza, tá. O mundo existe porque as mulheres estão aqui, assim como os homens, mas assim, a maternidade é crucial para tudo isso continuar. É isso aí. Isso aí. Sara, muito obrigada. Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo quando você aceitou o convite. Obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. Vou deixar essa live Obrigada. salva para quem quiser assistir. Uhum. Eu já estou inscrita lá, tá? Na jornada lá. Quero fazer o meu speech aí. Quero aprender. Estou estudando. E eu já me inscrevi, já estou inscrita já. Foi um prazer participar dessa live. Eu gosto muito de falar sobre aviação e gosto mais ainda de falar sobre maternidade, assim. Sempre que precisar, eu estou aqui. Eu não posso deixar de ler os comentários aqui. Hum. Comentário do João, meu amor, você é uma mulher maravilhosa e eu me sinto muito feliz Ah, de compartilhar a vida com você.
Hum, a mandou francês aí, ó. e Sara, Hum, saudades. ah, que legal. Todo mundo que participou, a Rê Oliveira, a Hum, Bel, a Carol Trevisan, a Vanessa. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. E até uma próxima. Muito obrigada, Sara. obrigada, Rô, obrigada. Um beijo, tá? Tchau, Beijo. tchau, galera. Tchau. Obrigada, amor. Beijo.